E os indicados ao Prêmio Pritzker são: Antonín Raimond foi um arquiteto checo, nascido em 1888. Antonín viveu e trabalhou nos Estados Unidos e Japão. Seu trabalho inicial com arquitetos americanos como Cass Gilbert e Frank Lloyd Wright deu-lhe uma visão sobre o uso do concreto para textura e estrutura, que iria aperfeiçoar ao longo de sua carreira de 6 décadas. Nas práticas de estúdio na Pensilvânia e Tóquio, ele explorou as técnicas tradicionais de construção japonesa com as últimas inovações de construção americanas. Ele aplicou esses princípios para uma ampla gama de projetos no Japão, Estados Unidos e Índia. Antonín passou 44 anos no Japão, antes e depois da Segunda Guerra Mundial, e criou espaços simples, mas ricos pela combinação da arquitetura tradicional japonesa com a arquitetura modernista. Antonín é reconhecido como o pai da arquitetura moderna no Japão. Suas obras principais incluem St. Luke International Hospital, 9 Building, Reader's Digest. Antonín morreu nos Estados Unidos, em 1976. Aris Constantinides nasceu em 1913, em Atenas, e estudou arquitetura na Universidade Técnica de Munique, onde entrou em contato com o conceito de arquitetura do movimento moderno. Ele procurou aproveitar a tradição, tecnologia e simplicidade em sua obra, empregando geometrias claras. Seus principais trabalhos incluem vários conjuntos habitacionais na Grécia, a rede de hotéis Xenia, em Mykonos, de 1960. Uma casa de férias, a Navissos, perto de Atenas, de 1962, e o Museu Combotini, de 1967. Ao mesmo tempo, Constantinides planejou e realizou diversos projetos privados. Ele estudou extensivamente a arquitetura anônima da Grécia, e publicou 3 livros, em que analisou exemplos particulares deste tipo de arquitetura. Em 1975 ele publicou um livro abrangente sobre a arquitetura anônima da Grécia, intitulado Elementos de Autoconhecimento para uma Verdadeira Arquitetura. É lá que se pôde ver o quanto Aris Constantinides foi influenciado pela tradição arquitetônica de sua terra natal, e como ele tirou lições do passado para desenvolver uma arquitetura de seu tempo. Em seu último livro, intitulado Teoctista, que significa Deus construído, o arquiteto, mais uma vez, sublinhou a sua crença de que a arquitetura anônima, bem como a paisagem da própria Grécia, constituíram os alicerces sobre os quais a prática da arquitetura moderna pode e deve ser fundamentada. Arquiteto mexicano, Luis Barragán, nasceu em 1902, em Guadalajara, e morreu em 1988, na Cidade do México. Tendo se formado em engenharia em 1924, dedicou os primeiros anos da sua carreira a viajar pela França, Espanha e Norte da África, analisando a arquitetura mediterrânea. Em 1931, viveu algum tempo em Paris, onde entrou em contato com a arquitetura e as ideias do arquiteto modernista, Le Corbusier. A primeira fase da sua carreira foi claramente influenciada por este arquiteto, mas, a partir da década de 40, começou a utilizar elementos da arquitetura tradicional mexicana e das arquiteturas que estudara durante as suas viagens, sintetizando-as num estilo pessoal. Foi um homem religioso, e defendeu que a arte não pode ser dissociada das suas raízes religiosas e míticas. A sua obra tem sido classificada como espiritual e serena, características visíveis, por exemplo, no convento de Tlalpan, Cidade do México, de 1952. Apesar de serem, por vezes, considerados minimalistas, seus edifícios possuem uma grande riqueza de texturas, de cores e de variedade de materiais naturais, integrando-se harmoniosamente na paisagem que o circunda, como são exemplos, a Casa Antônio Galvez, no México, de 1954, ou a Quinta Los Clubes, Cidade do México, de 1963. Foi um dos mais influentes arquitetos do México do século XX.
Famoso por seu domínio do espaço e da luz, ele reinventou o estilo internacional, como um gênero sensual e colorido do modernismo mexicano. Amplamente reconhecido por sua ênfase na cor, luz, sombra, forma e textura, só se pode esperar que a antiga residência de Luiz Barragán englobasse todas as suas marcas. A fachada forte da casa humilde combina com os seus vizinhos, sem dar dicas para a personalidade de seu interior. Os aspectos mais importantes do projeto da Casa Barragán são o uso de superfícies planas e de luz natural e artificial. As claraboias e janelas permitem o acompanhamento visual da luz ao longo do dia. As cheias de luz natural e vistas da natureza são os objetivos principais das janelas. A abertura para o jardim. A parte de trás da casa cria uma relação visível e física entre o nível mais baixo e o quintal. Barragán muitas vezes é chamado de arquiteto de paisagem porque ele colocou tanta ênfase no exterior e imediações de um edifício, como ele faz no interior. Ao entrar, o visitante caminha por um corredor escuro, até que de repente encontra uma parede rosa, o primeiro envolvimento com o estilo conhecido de Barragán. A única função desta sala principal é usar o telefone. Mas ela ainda é caracteristicamente iluminada e decorada com apenas uma cadeira e uma mesa, nenhuma das quais mudaram de local nos últimos 50 anos. O espaço, de altura dupla da sala principal, é separado apenas por divisórias baixas, que separam o espaço em diferentes áreas. Na cobertura, uma janela é acentuada pela utilização de vigas de madeira. O jogo de privacidade e visibilidade são vistos ao longo das metades da frente e de trás da casa. Para a frente, janelas altas são usadas para deixar a luz, mas mantendo a privacidade, ao passo que grandes janelas abrem de volta para o jardim. Uma vez que a parte de trás da casa abre-se para o espaço particular, em oposição à via pública na parte da frente da casa, Barragán é capaz de manipular as janelas em conformidade. Barragán tinha um fascínio por animais, principalmente cavalos. Tantas relíquias da cultura popular, e os símbolos, são encontrados em toda a casa. Cruzes também podem ser encontradas em vários cômodos, que, juntamente com as cores fortes usadas por Barragán, criaram uma arquitetura mítica e espiritual. Ele encontrou muitos dos seus móveis em mercados de artesanato e lojas de antiguidades, todos verdadeiros para a identidade cultural do México. Este surto cultural também é aparente no rosa choque, amarelo e lilás, cores escolhidas pelo arquiteto. O estilo minimalista dá razão para a importância do detalhe. Cada aspecto da casa tem o seu propósito e é, obviamente, planejado pelo arquiteto. O porista de escadas leva os visitantes através das outras histórias da casa, para quartos privados e espaços de estúdio. As cores e desenhos simplistas são realizados ao longo de cada nível, mesmo fora, para os terraços e telhados. Barragán descobre a poesia na arquitetura, desviando a linha padrão e convencional, e criando um estilo único, que distingue quem ele é, como pessoa e arquiteto. Ele combina suas experiências pessoais, sonhos e memórias em uma experiência física que é compartilhada em todas as culturas e idades. Luiz Barragán aceitou o Prêmio Pritzker em 1980. Após a sua morte, em 1988, a Casa Barragán se tornou um museu para ser apreciado pelo público. A casa tornou-se um dos sítios do Patrimônio Mundial da Unesco, em 2004. E o Prêmio Pritzker vai para o arquiteto Luiz Barragán. Gentileza con que se me ha recibido y por su amable presencia en este acto tan significativo para mí.
Quisiera poder expresar con palabras adecuadas la gratitud que siento por haber sido elegido para recibir este honroso premio instituido por la familia Pritzker. Lamentablemente, no conozco el idioma inglés lo suficiente para poder transmitir con claridad el discurso que he preparado para ustedes. Mi querido amigo, el doctor Edmundo O'Gorman, me hará el favor de leerlo. Muchas gracias.